O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel? Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho que nós acabamos de escutar fala do chamamento de Jesus. Jesus chamou André para ser seu discípulo. André anunciou a Pedro: vimos o Messias, encontramos o Messias. Também Jesus chamou Filipe, e Filipe anunciou esse chamamento a Natanael. Vejam, aqueles que são chamados não conservam o chamamento para si, mas chamam outros. Aqueles que são encontrados por Jesus no caminho, e no caminho são chamados para ir com ele e ver onde ele vai e onde ele se encontra e onde ele se deixa encontrar. Estes não conservam apenas para si, mas chamam outros. Não se tornam só discípulos, mas são também apóstolos. Como discípulos, eles anunciam Jesus. Tão logo já comecem a seguir Jesus, já se tornam anunciadores dele. Filipe, que fala com Natanael, vai ainda mais longe. Enquanto André diz, vimos o Messias, encontramos o Messias. Encontramos é a melhor palavra. Aqui Filipe diz a Natanael algo ainda mais longo e mais profundo. Encontramos Jesus, o Nazareno, aquele de quem nos falava as Escrituras, aquele de quem nos escreveu Moisés e os profetas. Então ele já compreende que Jesus é aquele que foi anunciado pelas Escrituras. É de fato a palavra viva, encarnada. Então o seu anúncio, o seu testemunho é um testemunho profundo. E Natanael então vai ao encontro de Jesus, e é este evangelho que nós começamos a escutar. Quando Natanael ouve o anúncio de Filipe, ele pergunta: afinal, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A sua ironia quer dizer o seguinte: afinal, o Messias, o Filho de Deus, vai vir mesmo de Nazaré? Uma currutelazinha? A periferia do mundo? É de lá que aquele de quem nos falou Moisés e os profetas e as Escrituras virá? Então, quando Natanael se aproxima de Jesus, ele não encontra de Jesus, notem, nenhum rechaço, nenhuma condenação por essa sua fala, mas encontra Jesus acolhendo-o e dizendo-lhe:
aí está um israelita em quem não encontro falsidade. Porque mais vale ser honesto com o coração do que encher a boca de mentiras. E então, é a partir disso que Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. Jesus não é nenhum tipo de adivinho. Jesus não tem bola de cristal. Jesus não vê onde ele não está. Esse trecho do Evangelho é simbólico. A figueira simboliza Israel, a paz do povo, a libertação do povo. A figueira é utilizada para representar Israel que prosperou. Então, ver Natanael debaixo da figueira é o mesmo que dizer que ele encontrou, junto com o povo, a realização, que o povo vai encontrar a realização que tanto espera. Mas notem que essa realização que o povo tanto espera não é o Messias do reino de Davi. Não é o Messias filho de Davi, mas é o Salvador que vai dar a vida na cruz. Natanael fica surpreso com a fala de Jesus e então parece reconhecer que Jesus é um profeta. É quando finalmente Jesus lhe diz: coisas maiores que esta verás. Verás o Filho do Homem e anjos subindo e descendo. E aqui então a gente encontra a razão desse evangelho estar aqui. Falar de anjos subindo e descendo. Parece curioso porque os verbos estão trocados. Eles deviam descer e subir. Mas o texto diz: eles sobem e descem. Se eles sobem, obviamente todos entendemos que eles estão aqui. Que são os anjos? O texto, na verdade, está falando da função dos anjos. A função é cumprir os mandatos de Deus. Que são os anjos? Eu perguntava. Porque no nosso imaginário os anjos são seres alados. Alguns ainda apostam nos meios carismáticos que os anjos têm o dobro da nossa altura. Que os arcanjos são mais importantes que os anjos porque há uma hierarquia celeste. Se nós formos buscar nas nossas fontes cristãs, há um santo que fala belíssimamente dos anjos, São Gregório Magno, e ele diz que os anjos não são definidos pela essência. Ou seja, antes de ficar com elucubrações, pensando se os anjos são alados, se têm o dobro da nossa altura, se são seres místicos, espirituais, que a gente imagina como uma figura humana. Aliás, na fé cristã, o único verbo, o espírito que tomou carne é Jesus e ganhou forma humana. Então, muito cuidado. Então, antes de definir os anjos assim, São Gregório Magno diz: os anjos são definidos pela função, por aquilo que fazem. E o que os anjos fazem, eles são modos de ser de Deus no nosso meio. São modos de Deus agir no nosso meio. São modos de Deus permanecer conosco, de Deus nos proteger, nos defender, de Deus viver conosco a nossa vida. E ele diz: anjos são todos, têm todos a mesma dignidade diante de Deus. Por isso não há hierarquias, mas há funções diferentes. E os arcanjos têm uma função, segundo São Gregório Magno, mais excelsa ainda. E então ele fala dos 3 arcanjos. São Miguel, quem é como Deus? É isso que significa o seu nome. É aquele que trava a batalha contra o inimigo, contra os inimigos.
Então é a manifestação de Deus que luta ao nosso lado. São Gabriel, o mensageiro que anuncia a Maria que ela dará à luz a Jesus. São Gabriel é então o grande mensageiro. Então mostra o jeito de Deus agir, sempre trazendo notícias que alegram o coração, como a notícia que alegrou o coração de Maria e a fez exultar. São Rafael, Deus cura, Deus curou. Manifesta a presença de Deus curativa, a presença de Deus sanante, recordando-nos que salvação não é só salvação da alma, mas é salvação do sujeito por inteiro, do ser inteiro. Nós temos o direito de contar com estas presenças de Deus no nosso meio e rezar para que elas nos auxiliem na nossa vida humana. Com São Miguel, nós podemos pedir-lhe que ele nos ajude no combate aos inimigos. Quais inimigos? O inimigo egoísmo, indiferença, fechamento em nós mesmos, falta de solidariedade. Esses inimigos que corroem a comunidade humana, que fazem a vida humana se empobrecer de empatia, de simpatia pelo outro, de cuidado. São Miguel se coloca ao nosso lado para lutar contra o inimigo da maldade, da violência, da injustiça, da corrupção, estes inimigos que a gente vai deixando passar ilesos na nossa comodidade, no nosso silêncio. Com São Gabriel, nós queremos ser mensageiros da paz. Nós queremos ser mensageiros da vida. Nós queremos ser mensageiros da alegria, mas quais são as mensagens que nós portamos? Quais são as mensagens que nós carregamos? Nem sempre são mensagens cheias de vida, muitas vezes são mensagens que puxam as pessoas para baixo, que afundam as pessoas na própria miséria, que não libertam as pessoas. Mensagens aprisionantes, ao invés de serem a mensagem do Deus que vem e do Deus que nasce no nosso meio, como São Gabriel fez. São Rafael, com ele, nós podemos ser mão estendida para os enfermos, nós podemos enxugar lágrimas, nós podemos ser ombros amigos, nós podemos estar ao lado dos crucificados de hoje, dos que padecem na carne os sofrimentos atuais. Por que não podemos pedir que São Miguel nos ajude a lutar contra esta pandemia que nos assola, o inimigo da humanidade hoje? Por que com São Gabriel não podemos pedir que chegue-nos a mensagem, finalmente a mensagem de uma alegria que rompa com esta pandemia? Por que não podemos pedir com São Rafael a capacidade de estar presente com aquelas pessoas que sofrem, na oração, muitas vezes no diálogo, ainda que virtual, uma presença mesmo que à distância. Enfim, esse evangelho não está aqui só porque falou de anjos. Tem um segredinho nesse evangelho. Tem um segredinho que fica um pouco que, assim, às ocultas. É se recordar que nós devemos também fazer a função dos anjos na vida dos nossos irmãos. E que nós podemos ser como aqueles que cuidam, curam, lutam contra o mal juntos e anunciam boas mensagens.
E este segredinho se esconde exatamente na raiz da palavra anjo. Anjo é um mensageiro. O que fez Filipe com Natanael? Ele foi um mensageiro. O que fez André com Pedro? Ele foi um mensageiro de Jesus. Nós também somos chamados a ser mensageiros. E quando somos, ou quando, repito, cuidamos, quando curamos, porque há muitos modos de curar, quando lutamos contra a injustiça junto com o outro, e juntamente com aqueles que são mais enfraquecidos, nós estamos ao lado da função desses arcanjos. Então peçamos que eles venham em nosso auxílio e nos ajudem no combate diário. Amém.